o trovejar dos cascos, o brilho dos sabres sob o sol de outono. Homens cavalgam rumo ao inimigo, não em retirada. Estandartes ao vento, rostos de determinação. Esta é a imagem imortalizada em versos e em telas. Uma coragem tão pura que parece saída da lenda. Mas por trás dessa poesia estava a fumaça dos canhões russos. O grito dos estilhaços e os clamores dos homens morrendo. A guerra da Crimeia não era para ser assim. Era para ser um confronto limpo e decisivo entre grandes potências, um campo de provas para o poder da Grã-Bretanha, França e do Império Otomano contra as ambições da Rússia czarista. Os uniformes eram vistosos, as plumas imponentes e o espírito elevado. Oficiais que estudaram as batalhas de Wellington e Napoleão viam na campanha próxima chance de glória e promoção. Porém, a guerra para a qual marchavam já era de outra era. Mosquetes arraiados derrubavam homens a distâncias inimagináveis em Waterloo. Granadas e foguetes explodiam nas trincheiras, destroçando corpos de formas que nenhum pintor ousaria retratar. Tifo e cólera rondavam os acampamentos de guerra durante os invernos congelantes. E nos hospitais úmidos e infestados de doenças de Scutari, os feridos jaziam na imundície que matava com mais certeza do que qualquer arma russa. Este foi um conflito travado no ponto de virada entre dois mundos, o antigo envolto em ideais românticos de galanteria e o novo nascido da fumaça, lama e ferro. Terminaria com lições escritas em sangue e reformas, mas também com mitos que se recusavam a morrer. Generais usavam plumas, soldados marchavam em cores vivas, mas a guerra prestes a começar tiraria o glamour de cada uniforme. No auge do século XX, o conflito global era definido por alianças, recursos e pelas decisões de apenas alguns líderes. De muitas maneiras, a história poderia ter sido bem diferente, e é exatamente esse tipo de cenário. À medida que o século XIX avançava, o Império Otomano, por muito tempo um baluarte entre a Europa e a Ásia, estava à beira de um declínio irreversível. Antes ostentando exércitos formidáveis e dominando o comércio no Mediterrâneo, na década de 1850, o Império Otomano havia se enfraquecido, sobrecarregado por dívidas pesadas, enfraquecido por reformas fracassadas, fragmentado pelo nacionalismo crescente em suas províncias dos Balcãs e do Levante e incapaz de competir com os estados europeus em processo de industrialização. O exército, antes centrado nos janízaros, faltava disciplina e recursos financeiros. Sua economia perdeu destaque quando as rotas do Atlântico desviaram o foco dos portos otomanos e sua população cresceu pouco em relação à rápida expansão da Rússia. Juntos, esses eram os sinais de um império à beira da morte, o que fez com que o Império Otomano recebesse o apelido de Homem Doente da Europa. Apesar das tentativas de modernização, como as reformas do Tanzimat iniciadas nos anos 1830, o Império não tinha recursos para recuperar sua credibilidade. O Império dependia de empréstimos externos para manter exército e marinha, e ainda não alcançava a capacidade industrial real. Com o enfraquecimento do controle otomano, as grandes potências europeias cobiçavam seus territórios restantes. Essa fraqueza levou ao enigma geopolítico chamado pelos diplomatas de Questão do Oriente. Se o domínio otomano desmoronasse, quem o substituiria? A Rússia, sob o czar Nicolau XX, viu exatamente essa oportunidade. Apresentando suas ambições como defesa dos cristãos ortodoxos, sob a soberania otomana, ele exigiu maior influência. Em Jerusalém surgiu uma disputa pelo controle dos locais sagrados cristãos. A França, com Napoleão III, buscou privilégios católicos, enquanto a Rússia defendia os interesses ortodoxos. Quando o sultão concedeu mais direitos à França, em 1852, a Rússia reagiu indignada, enviando o príncipe Menshikov para pressionar por proteção ortodoxa, mas o sultão rejeitou as exigências. Em julho de 1853, tropas russas entraram nos principados danubianos da Moldávia e Valáquia, sob suzerania otomana, para impor proteção ortodoxa
e pressionar por vantagem diplomática. Após meses de diplomacia tensa, o Império Otomano declarou guerra em 4 de outubro de 1853. Eles deram à Rússia 15 dias para se retirar antes da ofensiva, esperando que a guerra atraísse apoio europeu e contivesse a agitação interna. Pouco depois da declaração, forças otomanas no Danúbio enfrentaram tropas russas em pequenos confrontos, como em Oltenitsa, mas o conflito tomou um rumo decisivo no mar. Em 30 de novembro de 1853, a frota russa do Mar Negro atacou e aniquilou um esquadrão otomano ancorado em Sinop, afundando fragatas, corvetas e navios de transporte com bombardeios, em um episódio amplamente visto na Grã-Bretanha e na França como um massacre, com quase 2.000 marinheiros otomanos perecendo. Essa batalha foi o primeiro grande confronto militar após a declaração oficial de guerra e forneceu um casus belli inconfundível para a intervenção ocidental. A indignação da opinião pública britânica e francesa foi imediata. Manchetes chamaram as ações dos russos de bárbaras, e governos se prepararam para grande envolvimento. No início de 1854, a Grã-Bretanha e a França emitiram um ultimato exigindo a retirada russa dos principados e, como não houve cumprimento, cada uma declarou guerra em março, a Grã-Bretanha no dia 27 e a França no dia 28. Líderes britânicos viviam ansiedade geoestratégica. Lord Palmerston expressou o sentimento geral. A Grã-Bretanha não lutava para salvar o sultão, mas para impedir os russos de tomarem Constantinopla e controlarem os estreitos, vitais para o Oriente e a joia britânica, a Índia. O sucesso da Rússia nos Balcãs e no Mar Negro ameaçava desestabilizar o equilíbrio de poder pós-napoleônico e prejudicar o comércio global britânico. Enquanto isso, Áustria e Prússia evitaram envolvimento militar direto, mas apoiaram a posição anglo-francesa. A Áustria pressionou diplomaticamente a Rússia para se retirar e ocupou os principados em 1854, fortalecendo a frente otomana e preservando seus interesses no Danúbio. Nesse contexto estratégico, o Reino da Sardenha-Piemonte teve um papel sutil, porém relevante. O primeiro-ministro Cavour viu uma oportunidade ao enviar cerca de 10.000 a 17.000 soldados para apoiar os aliados. Piemonte ganharia capital diplomático no Congresso de Paris e conquistaria a simpatia francesa em relação à unificação italiana. Apesar de pequena, a participação da Sardenha antecipou mudanças de alianças que influenciariam o cenário geopolítico do século. Quando os primeiros tiros foram disparados na Crimeia, as principais potências europeias já haviam escolhido um lado. O que começou como um conflito regional, um império em declínio, um ponto de tensão religiosa e as ambições de Assad, havia se expandido para uma guerra de proporções quase continentais. E embora as batalhas que viriam fossem travadas com as bandeiras e formações de uma era passada, as realidades da guerra estavam começando a mudar. A campanha da Crimeia marcaria a lenta e dolorosa transição das manobras da era napoleônica para os primeiros sinais de um novo tipo de guerra industrializada. Após a destruição da frota otomana em Sinop, a Europa se preparou para a guerra. França e Grã-Bretanha foram além da diplomacia, decididas a punir a agressão russa. Em março de 1854, ambas as potências declararam guerra e esquadrões navais entraram no Mar Negro. O objetivo dos aliados era evitar uma invasão em grande escala da Rússia, considerada impraticável e politicamente arriscada. Em vez disso, eles concentrariam suas forças em Sebastopol, que abrigava a frota russa do Mar Negro, a principal força naval da região e peça-chave do poder russo no sul. De Sebastopol, os russos ameaçavam diretamente territórios otomanos, inclusive os estreitos vitais do Bósforo e Dardanelos. Ao atacar Sebastopol, os aliados poderiam neutralizar a ameaça naval da Rússia, minar seu prestígio e influência nos Balcãs
e levar a Rússia à mesa de negociações, além de proteger a integridade do Império Otomano. Os aliados inicialmente se reuniram em território otomano, principalmente em Varna, onde, até o verão, reuniram mais de 60 mil soldados, incluindo principalmente contingentes franceses e britânicos, mas também milhares de tropas otomanas. Porém, a campanha foi prejudicada desde o início pela desorganização. Quando a expedição deixou o porto, as deficiências do planejamento tornaram-se flagrantemente óbvias. Em 14 de setembro de 1854, a frota aliada iniciou o trabalhoso desembarque na Baía de Calamita, Crimeia, mais tarde apelidada de Baía do Desastre. Os franceses mais preparados desembarcaram sob abrigo, enquanto os britânicos avançaram pela água até a praia sob chuva forte e mar agitado. Em vez do porto tranquilo que encontraram, os britânicos esperavam desembarcar sob resistência e, por isso, desembarcaram primeiro a infantaria, sem grandes problemas. Com as tempestades, tentaram desembarcar cavalaria e suprimentos, resultando em um desastre desorganizado. Ao tentar atravessar as ondas agitadas, muitos cavalos se afogaram, o equipamento ficou encharcado, os uniformes molhados e as tendas viraram apenas lonas sem camas. Além disso, os britânicos chegaram sem um corpo de transporte ou bagagem adequado, deixando os soldados dependentes de carroças encontradas localmente e do apoio das comunidades tártaras. Levou dias para conseguir metade das carroças, obrigando muitos soldados a carregar rações, munições e equipamentos por vários dias. Finalmente, em 19 de setembro, depois de organizados em terra, os aliados começaram sua marcha em direção a Sebastopol. Os franceses marcharam à direita, mais próximos do mar, seus uniformes azuis contrastando com as túnicas escarlates dos britânicos, enquanto a frota seguia ao sul ao lado deles enquanto avançavam. Eles chegaram ao seu primeiro teste na Batalha do Rio Alma. Aqui, a infantaria britânica e francesa superou as posições russas que dominavam o rio, causando pesadas baixas e forçando uma retirada. Esse sucesso se baseou em parte em novas armas. Os fuzis franceses Minié e os mosquetes raiados britânicos Enfield de 1853 tinham alcance e precisão muito superiores às armas de alma lisa ainda usadas por muitas unidades russas. Em Alma, os guardas britânicos teriam disparado rajadas contínuas que dizimaram as formações russas antes que pudessem se aproximar com as baionetas. Apesar da vitória, os aliados perderam uma chance passageira. Em vez de aproveitar a vantagem e capturar Sebastopol imediatamente, eles optaram por flanquear a cidade e sitiá-la pelo sul. A pausa permitiu aos russos fortalecerem suas defesas. Os comandantes aliados priorizaram capturar os portos próximos. Balaclava foi escolhida como a base de suprimentos britânica, enquanto os franceses ocuparam o porto maior de Kamiesh, eventualmente criando um movimentado centro logístico completo com lojas, bares e depósitos. Historiadores consideraram depois um erro estratégico a escolha de Balaclava pelo marechal de campo britânico Lord Ragland. Ela não tinha profundidade para atracação e seus flancos expostos deixavam as linhas de suprimento vulneráveis. O abastecimento piorou rápido. Em novembro, uma forte tempestade no porto de Balaclava destruiu 30 navios, muitos com roupas de inverno e suprimentos. Oficiais médicos britânicos lamentaram depois que homens congelaram ou morreram de fome em tendas frágeis com disenteria e cólera. Naquele inverno, doenças e o frio mataram mais soldados que as balas russas. A comunicação entre o quartel-general e a linha de frente usava linhas telegráficas recém-instaladas, inovação em comando e controle. As ferrovias ainda não haviam chegado totalmente, mas em 1855, os aliados concluíram a grande ferrovia central da Crimeia, de Balaclava às linhas de cerco, mudando a logística de um cerco prolongado. Em outubro, engenheiros aliados estavam construindo trincheiras de cerco e posições de artilharia ao sul de Sebastopol,
dando início ao que se tornaria a fase mais sombria e prolongada da guerra, o cerco de Sevastopol. Os estágios iniciais da campanha já haviam mostrado problemas recorrentes de planejamento, falhas no abastecimento, decisões apressadas de comando e uma guerra em transição, nem napoleônica nem totalmente industrial. Enquanto as forças aliadas se entrincheiravam e se preparavam para a guerra de trincheiras, ficou claro que a campanha exigiria resistência, adaptação e, acima de tudo, uma boa organização. Enquanto o cerco de Sebastopol entrava no segundo mês, o impasse silencioso na Crimeia foi quebrado por uma súbita explosão de violência em 25 de outubro. A Batalha de Balaclava se tornaria um dos confrontos mais famosos e trágicos da Guerra da Crimeia, com a malfadada carga da Brigada Ligeira marcando para sempre esse dia na história e no imaginário popular. O dia começou com uma ofensiva russa que buscava interromper o cerco aliado. Forças russas, sob o comando do general Liprand, atacaram a base britânica em Balaclava. O objetivo imediato deles era capturar posições estratégicas e ameaçar a linha vital de suprimentos da costa até a linha de frente. No início da batalha, tropas russas tomaram vários redutos otomanos, forçando os comandantes britânicos a mobilizar a cavalaria para estabilizar a linha. Entre as unidades de cavalaria posicionadas nas proximidades estava a Brigada Ligeira, comandada pelo Major-General James Brudenell, o 7º Conde de Cardigan. Formada por cavaleiros leves e ágeis armados com sabres e carabinas, a Brigada Ligeira era ideal para reconhecimento e perseguição de inimigos em fuga, mas não para atacar linhas fortificadas de artilharia. Porém, falhas de comunicação os levaram justamente a essa missão. No centro da confusão estava uma ordem vaga emitida por Lord Raglan, o comandante em chefe britânico. Temendo que os russos levassem os canhões capturados, Raglan ordenou que fosse redigida uma ordem. Lord Raglan quer que a cavalaria avance rápido até a linha de frente, persiga o inimigo e tente impedir que levem os canhões. A ordem foi do chefe de gabinete, General Ery, para Lord Lucan, comandante da cavalaria, que a passou a Cardigan. Ninguém explicou a quais canhões se referiam. Raglan tinha uma visão privilegiada de uma elevação e se referia aos canhões nos redutos, mas Lucan e Cardigan, lá embaixo no vale, viam apenas a artilharia russa fortemente fortificada diretamente à frente deles. Ao pedirem esclarecimentos, o capitão Nolan, que dera a ordem, teria apenas gesticulado para o vale, reforçando a falsa ideia de que era preciso um ataque frontal. E assim começou a infame carga no que ficou conhecido como o Vale da Morte. O vale tinha canhões russos nas laterais e uma bateria completa à frente. A Brigada Ligeira avançava sob intenso fogo de canhão vindo de 3 lados. Vários cavalos caíram e muitos homens foram abatidos antes de alcançar as linhas inimigas. Mesmo assim, os cavaleiros alcançaram a linha de canhões russa contra todas as probabilidades, enfrentando brutalmente os artilheiros em combate corpo a corpo, abatendo muitos e capturando temporariamente algumas peças de artilharia. Mas o custo foi devastador. Sem apoio ou reforço, a cavalaria não tinha como manter sua posição. A infantaria e a artilharia russas se reagruparam, abrindo fogo enquanto os sobreviventes eram forçados a voltar mancando pelo mesmo corredor de fogo. Tudo terminou em poucos minutos. Dos mais de 600 homens que participaram da carga, cerca de 110 foram mortos, mais de 160 ficaram feridos e 375 cavalos foram perdidos. Menos da metade da força original retornou ilesa. Entre os mortos estavam tanto oficiais quanto soldados, muitos deles vindos da nobreza rural britânica. A carga da Brigada Ligeira foi um desastre tático, mas tornou-se algo muito maior na imaginação do público. O poema de Alfred Lord Tennyson, publicado poucas semanas após a batalha, imortalizou a bravura e o estoicismo dos cavaleiros.
Seus versos evocam uma imagem marcante de nobre sacrifício diante da destruição inevitável. O poema foi amplamente lido e recitado, moldando a percepção britânica da guerra como algo de galanteria e honra, mesmo em meio a erros. Seu poema, A Carga da Brigada Ligeira, afirma: meia légua, meia légua, meia légua adiante, todos no Vale da Morte cavalgaram os 600. Avante, Brigada Ligeira, avancem contra os canhões, ordenou. No Vale da Morte cavalgaram os 600. Avante, Brigada Ligeira. Havia algum homem assustado? Mesmo sabendo do erro de alguém, os soldados não hesitaram. Não cabia a eles responder ou questionar, só cumprir e morrer. No Vale da Morte cavalgaram os 600, canhões à direita deles, canhões à esquerda deles, canhões à frente deles, disparavam e trovejavam, atacados por balas e granadas, corajosamente cavalgaram, e bem, para as mandíbulas da morte, para a boca do inferno, cavalgaram os 600. Brilharam todos os seus sabres nus, brilharam enquanto giravam no ar. Sabreando os artilheiros ali, investindo contra o inimigo enquanto todo o mundo se admirava. Mergulharam na fumaça da bateria, romperam direto pela linha. Cossacos e russos cambalearam com o golpe do sabre, despedaçados e separados. Então eles voltaram, mas não os 600, canhões à direita deles. Canhões à esquerda deles, canhões atrás deles, disparavam e trovejavam. Atacados por tiros e explosivos, com cavalos e heróis caindo. Aqueles que lutaram tão bravamente, passaram pelas garras da morte, voltaram da boca do inferno. Tudo o que restou deles restou dos 600. Quando a glória deles poderá se apagar? Oh, a carga selvagem que eles fizeram, todo mundo se admirou. Honrem a carga que eles fizeram. Honrem a Brigada Ligeira. Nobres 600. Fim da citação. Para quem viveu isso, o ataque foi uma lembrança amarga e trágica. O sargento William Butler, que tinha 29 anos na época do ataque, mais tarde relatou o caos e a carnificina. Abre aspas, meu sangue estava fervendo e comecei a desejar me aproximar do inimigo. Tiros vinham de todas as direções. Os poucos que chegaram aos canhões, e eu entre eles, avançaram como loucos e conseguiram tomá-los e inutilizá-los. Ao ouvir um som que interpretei como um sinal de retirada, reunimos os poucos que conseguimos, mas voltar foi pior do que avançar, pois um regimento estava atravessado em nosso caminho e canhões disparavam contra nós. 2 cossacos me atacaram. Enfrentei um à minha direita e o derrubei. Nesse momento, o outro me golpeou, atingindo meu nariz, queixo e mão que segurava as rédeas, mas ele não conseguiu golpear de novo, pois o deixei caído no chão. Fim da citação. Suas palavras revelam a complexa mistura de medo, dever e determinação que marca a carga da Brigada Ligeira. As consequências de Balaclava expuseram sérias deficiências na liderança e comunicação militar britânica. Após a carga vieram várias recriminações. Raglan culpou Lucan, Lucan culpou Cardigan. Cardigan, que conseguiu sair do vale ileso, culpou todo mundo. O incidente simbolizou tanto a galanteria britânica quanto um comando militar travado por má comunicação e doutrina ultrapassada. Ainda assim, apesar do desastre, a coragem dos cavaleiros capturou a imaginação do público. Com as notícias das linhas de frente sendo telegrafadas para Londres em poucos dias, a carga da Brigada Ligeira foi um dos primeiros eventos de guerra de mídia global. Jornais ilustrados, relatos de testemunhas e o poema de Tennyson asseguraram que os que caíram fossem lembrados, não apenas como vítimas de erro, mas como heróis. No contexto mais amplo da Guerra da Crimeia, a Batalha de Balaclava não mudou decisivamente o cerco de Sevastopol. No fim, houve um empate tático, sem vitória clara para nenhum lado. Embora os britânicos e seus aliados tenham conseguido defender sua base de suprimentos em Balaclava,
eles também perderam o controle de posições defensivas importantes que tinham vista para o porto. Enquanto o cerco a Sebastopol seguia sob invernos rigorosos e bombardeios constantes, a lembrança da carga de outubro persistia como eco de heroísmo nas sombras crescentes da guerra industrial. Em outubro de 1854, os aliados cercaram o sul de Sebastopol e iniciaram a escavação de trincheiras de cerco. Mas desde o início, o cerco foi marcado por má administração, falta de comunicação e sofrimento. Os preparativos deles eram inadequados para operações de longo prazo. Balaclava, o principal porto de abastecimento britânico, era pouco mais do que uma vila de pescadores, mal equipada para receber grandes carregamentos de homens, animais, munições e alimentos. Os franceses se saíram melhor graças ao acesso ao porto maior de Camieche, mas mesmo lá reinava o caos. Os suprimentos ficavam parados nas praias por dias, as instalações médicas eram primitivas e milhares de feridos definhavam em condições miseráveis. Para te dar uma ideia das péssimas condições, o autor e historiador Christopher Hibbert descreve Balaclava em seu livro A Destruição de Lord Raglan, uma tragédia da Guerra da Crimeia. No cais, a confusão era grotesca. Montes de carvão estavam empilhados em cima de sacos rasgados, dos quais a farinha escorria em torrões úmidos. Fardos de roupas eram usados como degraus para atravessar a lama. Caixas quebradas, carne podre, caixas de munição, milhares de estacas de barraca, pedaços de cabanas de madeira, estavam jogados juntos de qualquer jeito nos depósitos ou nas ruas. Homens sentavam-se fumando em barris de pólvora. O fedor era nauseante. Ratos e cães vadios corriam por toda parte. Soldados turcos, doentes e famintos, caíam e morriam nas ruas. Os casebres da pequena cidade, que eram usados como hospitais, estavam lotados até as portas, ou melhor, até os pedaços de lona apodrecida, coberta de lama pendurados nas entradas, através dos quais sons abafados de gemidos fracos vinham da escuridão fétida do interior, sendo ignorados pelos transeuntes acostumados à dor, à miséria e à morte. No inverno da Crimeia, as tropas aliadas enfrentaram tanto a forte defesa russa quanto os efeitos do clima. Chuvas fortes viraram estradas em rios de lama, e ventos gelados passavam por tendas já com vazamentos ou sem cobertura. Muitos dos soldados não tinham sobretudos ou botas adequadas. A estrada de Balaclava, as linhas de frente, tornou-se quase intransitável, interrompendo entregas essenciais. No pior momento, faltou forragem, os cavalos morriam e divisões inteiras passavam fome. Cólera, disenteria e tifo se espalharam rápido. A ironia era clara para muitos. O inimigo em Sebastopol não era tão mortal quanto o frio, a fome e a podridão. Ainda assim, mesmo em meio a esse sofrimento, o cerco marcou uma mudança profunda na maneira como as guerras eram travadas. Essa já não era mais a era das manobras rápidas e das cargas ousadas de cavalaria. Era o início da guerra estática da era industrial. Soldados cavavam a terra, criando redes de trincheiras que, em certas áreas, se estendiam por quilômetros. O dia a dia era feito de bombardeios, tiros de franco-atiradores e refeições frias em buracos alagados. A guerra na Crimeia estava se tornando um prenúncio da frente ocidental, 60 anos antes de seu tempo. Enquanto isso, dentro de Sebastopol, a resistência russa era ao mesmo tempo brilhante e brutal. Sob o comando do engenheiro militar general Eduard Totleben, a cidade foi transformada em uma fortaleza moderna. O gênio de Totleben era sua habilidade de adaptar rapidamente as fortificações. Reconhecendo que as defesas voltadas para o mar eram de pouca utilidade, ele construiu uma série de enormes baluartes no interior, sendo os principais o Reduto Malakoff e o Grande Redan. Essas fortificações de terra, cheias de artilharia,
resistiam bravamente ao bombardeio inimigo. Os artilheiros russos se especializaram em fogo de contrabateria, enquanto batalhões trabalhavam à noite para reparar danos e reforçar defesas. Vários grandes ataques aliados tentaram romper o impasse. Em 18 de junho de 1855, forças anglo-francesas lançaram um grande ataque, mas a má coordenação prejudicou o esforço. Britânicos foram repelidos no Grande Redan com grandes perdas, enquanto franceses, ao atacar Malakoff, não abriram brecha significativa. As baixas chegaram aos milhares, com pouco resultado para mostrar. Meses depois, em 8 de setembro, as forças francesas, agora mais preparadas, tomaram o Malakoff de assalto. As forças britânicas atacaram novamente o Redan, mas sofreram outra sangrenta repulsa. Ainda assim, a perda do Malakoff foi decisiva. Reconhecendo que Sebastopol não podia mais ser mantida, o alto comando russo ordenou uma retirada através da Bahia. À noite, as forças russas incendiaram depósitos navais, explodiram navios restantes e deixaram o sul da cidade. As forças aliadas, exaustas e debilitadas, entraram em uma carcaça arruinada do que já foi o mais orgulhoso porto naval da Rússia. O cerco durou 11 meses brutais, custando mais de 120 mil vidas devido a combates, doenças e fome. Para a Grã-Bretanha, a campanha foi sóbria e revelou grandes falhas logísticas de comando e infraestrutura. Para a França, foi um ressurgimento militar e um lembrete dos custos da guerra. Para a Rússia, foi um golpe psicológico devastador, que lançou dúvidas sobre o poder do exército do czar e expôs a podridão dentro da burocracia do império. Apesar disso, a queda de Sebastopol não foi o fim. A guerra seguiria até 1856, expandindo-se e causando novas tragédias. No entanto, mesmo quando a fumaça se dissipava das alturas devastadas ao redor da cidade, outra guerra, mais silenciosa, estava sendo travada, longe das linhas de frente, nas enfermarias febris dos hospitais militares. Esta foi a Guerra dos Feridos. Era uma campanha não de balas e baionetas, mas de corpos quebrados, feridas infectadas e atos desesperados de cuidado. No centro de tudo estavam duas mulheres notáveis que transformaram a medicina moderna. Enquanto os canhões trovejavam na Crimeia, uma guerra diferente ocorria atrás das linhas de frente. Uma guerra travada não com sabres ou projéteis, mas com sabão, estatísticas e compaixão. Foi nos corredores fétidos do hospital de Scutari, do outro lado do Bósforo em relação a Constantinopla, que Florence Nightingale se tornaria a figura mais duradoura da Guerra da Crimeia, um ícone da reforma, cuja influência perduraria muito além do próprio conflito. Quando Florence Nightingale chegou a Scutari em novembro de 1854, não encontrou ordem, mas sim miséria e desespero. O hospital, instalado em um quartel turco adaptado, estava lotado de feridos vindos da linha de frente. Os homens estavam deitados em colchões de palha sujos, geralmente sem bandagens limpas ou água potável. O esgoto contaminava o abastecimento de água, ratos infestavam o chão e o fedor de gangrena e decomposição pairava no ar. A taxa de mortalidade entre os feridos era lamentavelmente alta, chegando a ultrapassar 40% em determinado momento. Para Nightingale, formada em enfermagem na Alemanha e com forte senso de dever, isso era inaceitável. Com o apoio de Sidney Herbert, secretário da guerra e amigo, ela foi ao Oriente com 38 enfermeiras. Apesar da hostilidade inicial de muitos médicos militares, Nightingale não se abalou. Ela instituiu protocolos rigorosos de higiene, esfregando os pisos, fervendo os lençóis, melhorando a ventilação e isolando pacientes infecciosos. À medida que essas práticas foram implementadas, a taxa de mortalidade em Scutari despencou drasticamente, algumas fontes dizendo que chegou a apenas 2%. Mas as contribuições de Nightingale foram muito além de esfregar pisos.
ela foi uma das primeiras a usar dados estatísticos para impulsionar a reforma médica. Usando diagramas inovadores, conhecidos hoje como gráficos de área polar, ela ilustrou como mais soldados morriam de doenças evitáveis do que de ferimentos sofridos em batalha. A visualização das estatísticas de mortes apresentou um argumento convincente às autoridades militares e ao parlamento. A higiene não era apenas uma questão de conforto, mas de sobrevivência. Ao fazer isso, Nightingale lançou as bases para a profissionalização da enfermagem na Grã-Bretanha. Ao retornar, ela ajudou a fundar a Escola de Treinamento Nightingale para enfermeiros no Hospital St. Thomas, em Londres, criando efetivamente um modelo moderno de prática de enfermagem. Além disso, seu trabalho levou o exército britânico a reformular seus sistemas médicos e logísticos, com campanhas futuras, dando muito mais ênfase à sanitação de campo e à organização hospitalar. No entanto, focar apenas em Nightingale seria ignorar outra figura notável que também serviu na Crimeia, Mary Seacole. Enfermeira e empresária nascida na Jamaica, Mary Seacole viajou para a zona de guerra por conta própria depois que o Ministério da Guerra britânico rejeitou repetidamente suas candidaturas para integrar o corpo oficial de enfermagem, possivelmente devido a preconceito racial. Sem se deixar abater, ela financiou sua própria viagem e montou o Hotel Britânico perto de Balaclava, uma combinação de clínica, cantina e ponto de descanso para soldados feridos e exaustos. Diferente de Florence Nightingale, que atuava nos hospitais de retaguarda, Mary Seacole atendia pacientes na linha de frente, levando suprimentos e cuidando dos feridos sob fogo. Os soldados a apelidaram de Mãe Seacole e muitos a consideram tão heróica quanto a própria Florence Nightingale. Só um século depois, o legado de Mary Seacole começou a receber o reconhecimento merecido. Hoje, ambas são reconhecidas como pioneiras em um campo por muito tempo ignorado da medicina militar. Em uma guerra marcada por tolices estratégicas e má gestão política, seus atos de compaixão permanecem como testemunhos duradouros da dignidade humana em meio ao caos. Durante seus esforços, a guerra continuou. O cerco em Sebastopol se prolongou. Longe da linha de frente, Nightingale e Seacole faziam uma revolução silenciosa. Uma enfrentou com água limpa, dados e determinação firme. E de muitas maneiras, foi essa guerra, e não a do campo de batalha, que mudaria para sempre o exército britânico. Na primavera de 1856, a Guerra da Crimeia já durava quase 3 anos, esgotando as grandes potências envolvidas. A Rússia, abalada pela derrota em Sebastopol e por uma economia em colapso, enfrentava crescente agitação interna. A guerra havia exposto profundas fraquezas em sua infraestrutura, ferrovias inadequadas, indústria ultrapassada e uma burocracia lenta, e havia uma crescente consciência dentro da corte russa de que continuar a luta colocava em risco o colapso interno. Grã-Bretanha e França, mesmo com vitórias, também sentiam a pressão. A opinião pública piorava com o aumento das baixas e o custo crescente da guerra, difícil de justificar em dinheiro e vidas. O Império Otomano, apesar de estar no lado vencedor, já tinha chegado ao seu limite. Seu exército e tesouro estavam ambos perigosamente esgotados, e grande parte de sua capacidade militar dependia de ajuda estrangeira. Nesse contexto, diplomatas se reuniram em Paris em fevereiro de 1856 para negociar a paz. O czar Alexandre II do lado russo estava disposto a um compromisso. Ele herdou o trono após o czar Nicolau recusar tratamento para um resfriado e morrer de pneumonia em março de 1855. Do seu ponto de vista como novo czar, Alexandre sabia que mais conflitos poderiam minar sua autoridade antes mesmo de ela se consolidar. Os governos britânico e francês queriam um acordo que limitasse a expansão russa sem comprometer muito suas forças.
O Tratado de Paris foi assinado em 30 de março de 1856 e trouxe o fim formal da guerra. Seus termos foram elaborados para evitar a repetição do conflito e foram estabelecidos da seguinte forma: o Mar Negro tornou-se território neutro, fechado a navios de guerra e fortificações costeiras, impedindo a Rússia de projetar poder naval na região. Os principados do Danúbio foram devolvidos à suzerania otomana, com garantias de autonomia sob a proteção coletiva das potências europeias. O Império Otomano foi admitido formalmente no Concerto da Europa, ganhando um lugar nominal na diplomacia das grandes potências, embora esse reconhecimento tenha sido mais simbólico do que efetivo. No papel, o tratado parecia um triunfo diplomático para a Grã-Bretanha, a França e seus aliados. A Rússia havia sido contida, o equilíbrio de poder mantido, e os otomanos perseveraram como um tampão contra a expansão russa. No entanto, a realidade foi menos decisiva. O tratado não resolveu as rivalidades subjacentes, apenas as congelou. Em menos de 20 anos, a Rússia retomaria influência nos Balcãs, e as cláusulas do Mar Negro seriam revogadas. Para a Rússia, o fim da guerra foi uma humilhação, mas também um ponto de virada. Alexandre II iniciou um programa de reformas, incluindo a emancipação dos servos em 1861, em parte como resposta às lições da guerra. Para a Grã-Bretanha, o resultado da guerra foi ambíguo. Ela conteve a Rússia, mas ao custo de expor suas próprias ineficiências militares. A França saiu com um breve senso de prestígio, enquanto os otomanos, embora poupados do colapso total, continuaram dependentes do apoio europeu para sobreviver. O Tratado de Paris foi menos um acordo de paz do que uma pausa, uma trégua desconfortável na longa rivalidade entre impérios. Os canhões estavam silenciados, mas as nuvens de tempestade sobre a Europa ainda persistiam. Depois que os canhões silenciaram em 1856, a Guerra da Crimeia parecia para muitos um conflito isolado, um choque intenso, mas contido, de impérios em um canto distante da Europa. No entanto, essa guerra lançou uma longa sombra nas décadas seguintes. As lições que ela ofereceu, e em alguns casos os mitos que fomentou, ecoariam até os campos de batalha do século XX. A Guerra da Crimeia impulsionou reformas. O exército britânico revisou suprimentos, serviços médicos e treinamento de oficiais, enquanto a Rússia fez mudanças internas sob Alexandre II. As lições estratégicas mais profundas da guerra sobre o custo do desgaste, os perigos do comando pouco claro e a futilidade de táticas ultrapassadas contra o poder de fogo moderno foram muitas vezes aprendidas apenas parcialmente, se é que foram aprendidas. Militarmente, a Guerra da Crimeia ligou diferentes eras. Ela manteve os adornos românticos da era napoleônica, uniformes chamativos, cargas de cavalaria e generais comandando a cavalo. Porém, o campo de batalha era cada vez mais influenciado pela era industrial. Mosquetes raiados ampliaram o alcance letal e fizeram ataques frontais e cargas de baioneta ainda mais mortais ou até suicidas. A artilharia, abastecida por ferrovias e capaz de bombardeios constantes, transformou cercos em prolongadas carnificinas. E o telégrafo levava ordens e notícias através de continentes em horas, em vez de semanas, diminuindo o mundo da diplomacia e do comando. Essas inovações seriam aperfeiçoadas e ampliadas em conflitos futuros. A Guerra dos Boeres, no final do século, mostrou a Grã-Bretanha enfrentando novamente posições entrincheiradas, fogo de rifle de longo alcance e desafios logísticos das campanhas modernas. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, as trincheiras e duelos de artilharia de Sebastopol pareciam familiares, mas agora em escala industrial moderna. A mistura de táticas ultrapassadas e poder de destruição moderno da Guerra da Crimeia foi um sombrio prenúncio dos impasses e das baixas em massa que definiriam a frente ocidental. Crucialmente, a Guerra da Crimeia também trouxe algo novo: a guerra midiática moderna. Pela primeira vez,
Correspondentes de guerra como William Howard Russell, do The Times, trouxeram relatos vívidos e frequentemente pouco lisonjeiros ao público. Seus relatos sobre a má gestão dos suprimentos, o sofrimento dos soldados e o heroísmo de Florence Nightingale causaram indignação e reformas no país. A guerra foi uma das primeiras a ser fotografada, com as imagens compostas de Roger Fenton, dando ao público vitoriano uma visão selecionada, mas real, da linha de frente. Essa união entre reportagem e imagens criou um modelo de como os conflitos seriam consumidos e, às vezes, mitificados pelo público. A Carga da Brigada Ligeira é o melhor exemplo dessa criação de mitos. Mesmo com o desfecho desastroso, a ação logo foi imortalizada em pinturas e prosa. Os versos de Alfred Lord Tennyson transformaram um erro custoso em uma lenda de galanteria, retratando os cavaleiros condenados como mártires do dever. Essas representações românticas passaram a fazer parte da identidade marcial britânica, influenciando a visão pública da guerra por gerações. Isso, por sua vez, teve suas próprias consequências. Quando a Primeira Guerra Mundial chegou, muitos jovens ainda carregavam uma visão da guerra como uma aventura honrosa, uma visão herdada em parte da memória seletiva da era vitoriana sobre conflitos como o da Crimeia. Cartazes e discursos evocavam o mesmo espírito de cavalheirismo e sacrifício simbolizado pela carga da Brigada Ligeira. No entanto, em vez de uma aventura repleta de atos heróicos romantizados e cargas de cavalaria, aqueles enviados para a linha de frente em 1914 encontraram trincheiras enlameadas, fogo de artilharia constante e uma guerra mecanizada que passaria a definir o massacre da Primeira Guerra Mundial. No final, a Guerra da Crimeia foi tanto um aviso quanto um modelo. Ela mostrou o que acontece quando o progresso industrial colide com a guerra tradicional e demonstrou como a opinião pública, alimentada pela comunicação rápida, pode moldar o curso e o legado de um conflito. Embora muitas vezes ofuscada na história popular pelos cataclismos que se seguiram no século XX, foi na Crimeia que a era moderna da guerra, com sua tecnologia, burocracia e propaganda, realmente começou a tomar forma, mostrando como as táticas, estratégias e o romantismo de uma era passada de combates estavam chegando ao fim. Acesse o link na descrição ou comentário fixado para jogar Supremacy World War 3 grátis e garantir seu pacote inicial exclusivo de $25, incluindo uma unidade sazonal poderosa, disponível apenas pelos próximos 30 dias. Você